Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça o teu like e habilite o sino de notificações. Bom, antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, link da Betfair fixado no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez nesse link. Na Betfair é tudo prático, fácil, rápido, via Pix. Tem promoção no jogo de hoje à noite contra a equipe do Flamengo. Então vale a pena demais fazer sua fezinha assim na Betfair. Reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu? Outro comercial importante aqui, gente, é a campanha do Pix aqui do canal Vasco Connection, tá? Muito obrigado a galera que tá ajudando aqui o canal através desse Pix que tá passando aqui na tela para você. É o e-mail aqui do canal, tá? É eduvasco199798@gmail.com ou através desse QR Code aqui em cima. No segundo vídeo de hoje, de repente como prêmio aí, né, com relação à vitória do Vasco para cima do Flamengo, eu vou estar agradecendo com o seu nome aqui no vídeo de hoje, tá? Então, assim, a galera que estiver ajudando hoje aqui através dessa campanha do Pix aqui do canal, reforçando aqui, passando aqui na tela para você e aqui em cima. Eu vou estar ajudando e você vai estar participando também do sorteio das camisas do Vasco e ingressos para os jogos do Vasco daqui para frente, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, beleza? Então, desde já eu agradeço aqui pela ajuda e podem ter certeza, tá ajudando demais nesse recomeço aqui do canal Vasco Connection. Reforçando aqui, o Pix é esse que está passando aqui embaixo e também esse QR Code aqui em cima na tela para você, beleza? Obrigado e que Deus abençoe a todos. Bom, gente, anteontem, na verdade, o Pedrinho concedeu uma entrevista muito bacana para a repórter da TNT Esportes, né, a Aline Nastari. Falou sobre muitos assuntos, sobre a Leila Pereira, sobre a Crefisa, sobre Dimitri Payet, renovação de contrato. Aliás, tem contrato assinado no Vasco. Eu começo com esse assunto. O Vasco assinou o contrato, renovou o contrato do David, né, atacante, que cumpriu metas com a camisa do Vasco, infelizmente se machucou, um jogador de muita força física. O Vasco renovou o contrato dele até o final de 2028. David é um jogador que pode ajudar, sim. É um jogador que não é super titular, na minha opinião, mas é um jogador que ajuda, é um jogador que colabora. Esse contrato foi amarrado lá atrás, não foi da gestão Pedrinho. Eu acho que os valores são muito altos, né? O Vasco teve que cumprir, não tem jeito, é contrato, então o contrato se cumpre. E o Vasco, então, renovou o contrato do atacante David, tá? Então, até 2028. Boa sorte para ele, que ele possa realmente render com a camisa do Vasco, tá certo? E boa recuperação também para o David, que só deve voltar a jogar bola no final desse ano, tá bom, gente? Falando aqui sobre a Crefisa, tá? O Pedrinho disse, a repórter, né, Aline Nastari, que ele prefere se passar como errado da história, né? Porque todo mundo lembra que lá atrás o seu José Lamacchia e também a Leila Pereira apoiaram o Pedrinho durante a campanha, né, do Pedrinho para presidente do Vasco. O Pedrinho entrou, a Crefisa não fez nada, o José Lamacchia também não fez nada, essa que é a grande verdade. Momentos de negociações assim do Vasco com jogadores do Palmeiras, não houve nenhum tipo de facilidade. Tá aí a situação envolvendo o Rony, Vasco precisando de um ponta, enfim. Você, pô, Eduardo, mas eles não são obrigados a negociar com o Vasco. Não, mas eles poderiam sim facilitar, de certa forma, a negociação de um jogador do Palmeiras com o Vasco. Eles poderiam fazer isso, né? E não houve acordo. E agora, quando o Vasco fechou com o Rony, não, eu tenho que cumprir minha palavra com o Atlético Mineiro. Peraí, antes da palavra com o Atlético Mineiro, Leila Pereira, você tinha palavra com o Vasco. Então você não cumpriu a sua palavra com o Vasco. Quando você disse que ia apoiar, quando você disse que estaria ao lado do Pedrinho em todos os momentos. Enfim, gente, aquela palavrinha mágica, desculpa, que o Vasco é contra tudo e contra todos, ela existe. E é fato que eu estou falando aqui. Não adianta ficar confiando em ninguém, não, porque o Vasco só depende do Vasco e da sua torcida. Essa é que é a grande realidade. Esse papo de ficar confiando em outras pessoas, isso aí é balela. Isso é conversa para boi dormir. Isso não vai acontecer. Tá certo? Então,
Isso não me surpreendeu não, tá? Isso não é surpresa para mim não. Outra situação, mais ou menos dentro desse assunto, envolvendo aí o Josh da 777. Uma empresa que enganou a torcida do Vasco foi lá aplaudir no momento que virou SAF, que a 777 fechou. Daí, começaram com a bagunça dentro do Vasco. Fizeram uma bagunça dentro do Vasco. Gastaram dinheiro do clube, fizeram contratos irresponsáveis, aumentaram a dívida do clube e querem tumultuar ainda mais. Ah, Eduardo, como assim? O Vasco está tentando, gente, negociar, sim, mais uma vez a venda da SAF. O Vasco é SAF, ponto. O Vasco não tem dinheiro, outro ponto. Então o Vasco está tentando fazer, sim, uma nova venda. E aí, com a 777 fazendo esse tipo de palhaçada, ela tem atrapalhado, sim, esse movimento do Vasco. Mas ontem eu recebi mais uma informação que o jurídico do Vasco, ele é muito forte e que ele vai conseguir resolver de uma vez por todas essa situação envolvendo aí a 777. Nova demissão no Vasco. Gente, eu falei aqui há um tempo atrás, não sei quem lembra aqui, sobre o meia Dimitri Payet. Gosto muito do Payet. Payet é um craque. Porém, Payet é um jogador de 38 anos praticamente. 38 anos de idade. Payet tem um salário na casa... Sei lá, gente, se colocar premiações, ele pode chegar a 2 milhões de reais. Tá? É 1,5 milhão de salário mais metas, né? Então, pode chegar a 2 milhões de reais por mês aí, o salário do Vasco, do Payet no Vasco, perdão. Então, assim, quando o Pedrinho falou sobre essa possível demissão, que ele vai avaliar o Dimitri Payet até o último minuto, eu já deixei aqui minha avaliação. Eu peço muito o seu comentário também. Uma coisa é você gostar do jogador, admirar o jogador. Outra coisa é a condição. O que esse jogador entrega com a camisa 10 do Vasco, 10, camisa 10 de um clube no Brasil, recebendo 1,5 milhão, 2 milhões por mês, esse cara tem que resolver jogos. Esse cara tem que entrar em campo e resolver jogos. Não é fazer um joguinho mais ou menos contra o Bangu. O Payet é banco, nunca foi um super titular com nenhum técnico do Vasco. Então é muito complicado. Já teve tempo de entrar em forma, já teve 2 pré-temporadas. Então, assim, na minha opinião, obrigado, Payet, tchau. Eu tô falando antes do Clássico. Para depois falar, não, porque decide o Clássico. Não, tô falando antes do Clássico. Hoje, né? 15 para as 6 da tarde. Vasco e Flamengo, primeiro jogo da semifinal. Pode ser que ele entre no segundo tempo e decida o jogo. Mas qual o Clássico que o Payet jogou bem com a camisa do Vasco? O Coutinho chegou depois. Fora de forma. Ah, tá defendendo o Coutinho? Coutinho, claro que eu tô. Claro que eu tô. Coutinho chegou depois. Fora de forma. Jogou contra a equipe do Flamengo, entrou, fez gol. Maracanã, naquele empate 1-1. É assim que funciona. Jogador craque, jogador grande, aparece e principalmente aparece em dia de clássicos. Como o de hoje, contra a equipe do Flamengo. Então aqui, nada contra a pessoa Payet, mas, na minha opinião, já deu. Teve todas as oportunidades do mundo, jogou contra equipes fracas, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, e não conseguiu jogar. Aliás, ele entrou em campo, ele não conseguiu jogar. Essa é que é a grande realidade. Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje à tarde, né? Tarde para noite. Olha só, gente, esse jogo com transmissão aqui do canal, tá? Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, você que acredita na vitória do Vasco hoje, vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Já chega subindo o like e reforça aqui embaixo a tua inscrição. Rumo a 135 mil inscritos aqui no canal, tá certo? Vamos passar energia positiva no jogo dessa tarde. Vamos passar energia positiva porque o nosso Vasco vai conseguir vencer o Flamengo hoje. Eu tô cravando aqui um 2-0. Ah, mas palpite antes do jogo, sim. É energia positiva. O time tem que entrar em campo com confiança, com sangue nos olhos. É decisão contra eles. 2-0 o Vasco hoje para cima do Flamengo. O Flamengo não é isso tudo também, não. Não é esse bicho papão também, não. Para com essa bobeira, pô. Medo bobo. Isso aqui é Vasco, pô. É essa camisa aqui que vai entrar em campo. Esses caras precisam entrar com sangue nos olhos. Tá certo? Então, jogadores como Capasso, Souza, Vitor Luiz, Tietê,
Jean Davi não foram relacionados para o clássico contra a equipe do Flamengo. O Tietchan, todo mundo sabe aqui que é por conta da contusão. O Capasso, na minha opinião, merece mais oportunidades, e aí a opção técnica do Fábio Carille. Souza, na minha opinião, não merece nem continuar jogando no Vasco, opção técnica do Fábio Carille. Vitor Luiz, opção técnica. Jean Davi, outro jogador muito abaixo, opção técnica do técnico Fábio Carille, fora do jogo. Eu vou passar para vocês aqui os relacionados. Léo Jardim, Daniel Fusato, Pablo, Puma Rodrigues, Paulo Henrique e Lucas Piton. João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Hugo Moura, Esforza, voltando aqui entre os relacionados, Jair, Matheus Carvalho, Máxime Domingues, Coutinho, Paier, Zucarello, Nuno Moreira, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Rayan, Verrete e Alex Teixeira. Essa é a galera aí, então, relacionada para o jogo de hoje à noite contra a equipe do Flamengo, com 3 reforços, tá? Aqui já no banco de reservas ou até mesmo no time titular. Lloyd Augusto, Nuno Moreira e Benjamin Garré estão entre os relacionados, então. E outra coisa, o Lloyd Augusto chegou treinando muito bem, chegou voando nos treinamentos na ponta esquerda e pode ser sim o titular hoje contra a equipe do Flamengo no estádio Newton Santos, tá? Então, não é nenhum tipo de surpresa, não vai ser nenhum tipo de surpresa, não, o Lloyd Augusto no time titular do Vasco hoje à noite, não, tá, gente? Então, o provável Vasco para o jogo de hoje à noite. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Jair, Hugo Moura, Coutinho e Lucas. Aqui é dúvida, tá? Vou repetir aqui o meio campo. Jair, Hugo Moura e Coutinho. Aí uma dúvida aqui, Lucas Zucarello ou Lloyd Augusto? Eu iria de Lloyd, que é o jogador da posição, jogando na posição. No ataque, Rayan e Verrete. Aqui no lugar do Rayan também eu entraria com o Nuno Moreira, que é outro jogador jogando na posição. Porque, Eduardo, mas o Rayan jogou bem, mas não é um jogador de velocidade. Contra o Flamengo, você precisa de jogadores com velocidade. Porque o time do Flamengo é mais rápido, principalmente no ataque. E o Vasco precisa colocar velocidade no time também. E hoje, nós temos 3 excelentes opções e espero que o Fábio Carille não coloque esses jogadores, essas opções, no banco de reserva. Uma decisão dessa contra a equipe do Flamengo. Não dá para você botar os meninos em campo tendo jogadores mais experientes, jogadores mais rodados e acostumados, né, no mundo da bola. Guarda os meninos para o segundo tempo, né, que eles podem e vão ajudar sim. Mas se você recebeu os reforços, se você teve uma semana cheia de treinamentos, Carille, coloca os caras para jogar. Coloca os caras em campo. Senão realmente fica complicado. E num jogo desse tamanho, a cobrança ela é certa também. Tá? Então, eu acredito demais na vitória do Vasco, mas o Carille tem que entender que o Vasco precisa urgente de colocar um ponta esquerdo em campo. Falando aqui do rival, passar também a provável escalação do Flamengo, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Pereira e Ortiz na zaga, Varela na lateral, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo. Então, é isso. Eu acredito realmente que o Vasco vai conseguir vencer a equipe do Flamengo hoje à noite, né? E eu tenho certeza que a energia, gente, positiva hoje, porque não é um jogo qualquer, é um jogo que a gente para tudo. Eu, pelo menos, paro tudo aqui, né? Porque eu fico nervoso o dia inteiro, sei lá, parece que tudo toma conta, né? Essa energia o dia inteiro. Então, vamos passar essa positividade para dentro do nosso clube. Vamos passar essa positividade para dentro do Vasco. Para o jogador olhar, pô, a torcida está apoiando. A torcida está junto com a gente. Tá certo? Quem concorda comigo, sobe o like. Quem concorda comigo, reforça aqui embaixo a inscrição. Copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. É aquele velho ditado sempre aqui. Clássico não se joga. Clássico se ganha. E hoje, contra eles, vamos ganhar. Vamos ganhar. O mando é nosso. Que os jogadores hoje possam estar não só inspirados, mas com muita vontade de vencer. Mas muita vontade de vencer. Porque esse jogo, repetindo aqui, não é um jogo qualquer. Esse jogo muda a semana, muda o mês do Vascaíno. Que vocês possam entender isso. Que vocês, Carille, entra no vestiário energizando esses jogadores. Os jogadores precisam entrar em campo com sangue nos olhos, entendendo a grandeza que é jogar no Vasco. Sempre. Principalmente contra eles. Principalmente contra eles. Tá certo, gente? Então é isso, ó. Volto antes do jogo com um novo vídeo, direto do estádio Newton Santos. Confirma aí a tua inscrição e vamos pra cima. Vamos pra cima.
energia total, confiança total. Porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.